Existe uma expressão em inglês que é mark my words. Basicamente quer dizer grave as minhas palavras, no sentido de escuta o que eu estou te falando, isso vai acontecer. Pois então eu digo, mark my words. A decisão de Alexandre de Moraes vai custar muito, muito caro para ele. Ele acabou de cometer o maior erro da sua vida. Inebriado nessa bolha intransponível que ele vive aqui no Brasil, completamente desconectado com o mundo real, ele toma decisões achando que nunca será atingido, que a justiça, nunca chegará até ele. Só que agora ele mexeu num vespeiro que ele não tem a menor noção das consequências do que estão para acontecer. Isso aí eu posso garantir para vocês. Não é só Donald Trump que tem um alvo agora em cima do Moraes, e nós estamos falando do homem mais poderoso do mundo nesse momento. Mas o Congresso americano também. Como eu havia dito, Moraes tinha duas decisões, duas opções. Ou liberava o Bolsonaro para ir, mas ficaria parecendo como se fosse fraco, ou tivesse arregado, o que para o ego e para a vaidade dele seria simplesmente impensável. Ou negava a ida do Bolsonaro à posse do Donald Trump, posaria de fortão no Brasil, mas jogaria o Brasil na lama numa crise diplomática como a gente nunca viu antes, sem falar que com o país mais poderoso do mundo, tendo ele agora como alvo para poder também fazer com que a justiça seja feita. Então vocês podem ter certeza, o que virá por aí, ele não tem nem noção de compreender. O problema é que ele está tão preso naquela bolha de puxa-sacos, jornalistas de esquerda, ele acha que ele é amado, que o que ele está fazendo é bem para a democracia. Ele vai pagar caro pelo que ele está fazendo. Ele vai pagar muito caro. Muitos falam que eu já deveria ter parado de falar sobre ele, mas você pode ser preso. Olha, na minha opinião, nós já estamos presos num país ditatorial. E eu entreguei minha vida para Deus, sinceramente. Se eu tiver que ser preso, se eu tiver que ter minha vida destruída, a Polícia Federal invadir minha casa mais algumas vezes, eu entreguei minha vida para Deus, eu entreguei minha vida para essa causa e porque eu acredito. Eu não vou arregar, eu não vou deixar de falar. Agora, o Moraes, sim, ele vai sofrer grandes consequências. Vocês se lembram dessa pessoa aqui, ó? Maria Elvira Salazar, deputada federal da Flórida. Foi através do Adam Smith, né? Chris Smith, a gente conseguiu fazer uma audiência pública nos Estados Unidos. Com muito custo, depois de muitos meses, viajando para lá, nós, da Delegação de Deputados Federais do Brasil, conseguimos fazer uma audiência pública. E ela compareceu na audiência pública e, para se preparar para essa audiência pública, ela estudou o que é que a gente estava apresentando. E a gente estava falando sobre a ditadura e a perseguição à liberdade de expressão que estava sendo destruída no Brasil por Alexandre de Moraes. Ela estudou o caso, chegou lá e soltou essa frase que ficou icônica e todo mundo se lembra disso aqui, ó. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Eu estava aí nesse momento das palmas. As palmas foi a alegria de que alguém finalmente entendeu a situação do Brasil. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Bom, depois que o Trump foi eleito, ela teve essa fala aqui. Presta atenção. And Alexandre de Moraes should know that he is just a Supreme Court justice. He is not God. That there is a democracy in Brazil that he needs to respect, starting with freedom of speech. Pois bem, você se lembra desse momento? Aqui ela chama o Alexandre de Moraes de operador da ditadura no Brasil. Nesse momento aqui, ela chama Alexandre de Moraes de operador da ditadura do Brasil. Pois eu tenho uma notícia para vocês. Está preparado? Opositora a Moraes chefiará Comitê Internacional na Câmara dos Estados Unidos. Moraes foi alvo de Maria Elvira Salazar, deputada que presidirá o Subcomitê de Assuntos Ocidentais na Câmara dos Estados Unidos durante o governo Trump. Então ela vai ser chefe de um comitê que faz parte do Comitê Internacional da Câmara e Assuntos Ocidentais. Nós estamos no Ocidente. Através dela, várias políticas de sanções poderão ser aprovadas. Através dela, várias mudanças nas relações diplomáticas de Brasil e Estados Unidos poderão ser aprovadas. Através dela, novas audiências públicas para ouvir o povo brasileiro do que está acontecendo no Brasil poderão acontecer. Através dela, o Brasil passa agora a ter
um contato direto, nós temos um contato direto com grandes nomes do parlamento americano para que eles possam entender o que está acontecendo no Brasil. E ela é muito próxima do Donald Trump. O cerco está fechando. É assim, uma coisa que a gente percebeu há um ano atrás é que a situação aqui no Brasil está tão alarmante, está tão absurda, tão surreal, que ela não ia durar por muito tempo. E eu garanto para vocês, não vai durar por muito tempo. Pode me prender, pode destruir minha vida, eu não tenho apego a nada na minha vida hoje, eu entreguei minha vida para isso aqui. Mas nós vamos viver em um país livre, sim. E essa dinastia do Alexandre de Moraes um dia vai fazer parte... O Tribunal Superior Eleitoral se envolveu em pelo menos 2 eventos em parceria com a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A agência, que é alvo de críticas do presidente americano, Donald Trump, por supostamente promover agendas progressistas em todo o mundo, participou, em abril de 2021, de um evento do TSE. O encontro visava discutir o combate à desinformação e às ameaças digitais nas eleições. Já em dezembro do mesmo ano, um encontro virtual chamado Eleições e a Transformação Digital reuniu o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, junto a representantes internacionais. Na ocasião, o foco foi novamente discutir supostas estratégias para lidar com ameaças digitais que poderiam comprometer a integridade dos processos eleitorais. E na tarde de hoje, Elon Musk anunciou por meio da Rede X a ocupação do prédio onde estão localizados os escritórios da USAID em Washington pela alfândega. Ana, a gente está acompanhando aí as cenas da ocupação, aí uma mudança na fachada da agência USAID. Os funcionários já foram dispensados, foram afastados. Donald Trump disse então que fecharia a agência. Muita coisa vindo à tona. Você aí tem se debruçado sobre documentos aí durante toda a semana. E agora a gente traz informações, vai ficando cada vez mais perto, mais próxima a relação entre essa agência americana e o Tribunal Superior Eleitoral, com alguma influência de alguma forma nas eleições de 2022? Paula, olha, eu fiz uma pequena brincadeira hoje no meu artigo, né, dizendo que talvez ali, né, ao término da leitura do artigo, o artigo precisaria ser atualizado, porque as informações estão aparecendo numa velocidade impressionante. Enquanto vocês falavam aí, eu mandei essas imagens para a nossa produção, porque os democratas estão agora, nesse momento, na frente do prédio da USAID. O Donald Trump já disse que vai fechar a agência e que vai expor todos os documentos relacionados a desvios de recursos públicos da USAID. E isso vai chegar no Brasil, porque mencionamos hoje, anteriormente, aqui nesse programa e em outros programas também, que a USAID ela desviou, né, recursos importantes do pagador de impostos americanos para o George Soros. E nós sabemos que existem ONGs bastante interessadas na demonização da liberdade de expressão, vamos colocar dessa maneira, no Brasil. E nesses documentos todos, né, fuçando tudo, eu encontrei exatamente uma, que eu até coloquei no meu artigo de hoje, uma notícia do próprio Tribunal Superior Eleitoral comunicando a parceria, né, do TSE, da USAID, para o combate à desinformação, como eles gostam de falar, né? E, Paula, veja você, Donald Trump, ele está numa velocidade tão impressionante que ele disse agora que o prédio da USAID agora está sob o domínio da Polícia de Alfândega e Proteção de Fronteiras, ou seja, o prédio não pertence mais à USAID, e ele deu sinal verde agora no encontro que ele teve com o primeiro-ministro japonês, ele deu sinal verde para auditar o Pentágono, e o presidente ordenou que o Departamento de Eficiência do Elon Musk investigasse os departamentos de Educação e Defesa. Ou seja, ele não dorme, não vai parar, e aí eu abro aspas para o presidente Donald Trump.
Ele, Elon Musk, tem um grupo de pessoas muito eficiente. Eles sabem o que estão fazendo e eu o instruí a entrar na educação, entrar no exército e entrar em outras coisas conforme avançamos. E eles estão encontrando enormes quantidades de fraude, abuso, desperdício, corrupção. Ele estará olhando para a educação muito rapidamente e ele estará olhando para o exército e o Pentágono também. Paula, essa é uma notícia que vai abalar o Washington, porque nós estamos falando do Pentágono, de muitos democratas e também republicanos que ganharam muito dinheiro com a indústria de guerra. Eles são chamados aqui de warmongers, né? Senhores das guerras, e eles fazem todas essas costuras para que algumas guerras, inclusive, continuem sendo alimentadas para que eles possam lucrar com essa indústria do armamento. Eu não sei se até o final do programa, provavelmente o Donald Trump vai dar outra notícia bombástica que vai abalar o Washington. O ministro Alexandre de Moraes, do MSTF, deu 15 dias à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o pedido de indulto presidencial para Daniel Silveira. A defesa do ex-deputado argumentou que o benefício natalino, o benefício natalino concedido por Lula a detentos no final do ano passado também abrange o ex-deputado, mas não foi aplicado ao ex-deputado. Inclusive, existem mais de 10 pedidos apresentados pelo advogado de Daniel Silveira no MSTF. Bom, eu só quero trazer um esclarecimento aqui para vocês. Esperar o ministro Alexandre de Moraes analisar pedido. O Crezão esperou até morrer. Fato. O que aconteceu com o ministro? Nada. O Toffoli fez um voto, não admitiu recurso para esse voto, dizendo que o ministro do STF não tem que cumprir prazo, e todos os 10 coleguinhas, 9, né? Porque o Alexandre não votou, porque como é parte interessada, ele estava impedido. Agora, nos casos do 8 de janeiro, não. Aí disseram que eles não têm que cumprir prazo. Então, se você for tomar por base o advogado Daniel Silveira, querido colega, o fato do Alexandre de Moraes olhar ou não olhar, se manifestar sobre um pedido, tome cuidado, porque isso não tem muito sucesso. Agora, eu tenho que trazer aqui, porque eu tenho que ser honesto com a audiência. No meu ponto de vista, o Alexandre de Moraes ele vai negar e a PGR também vai dizer que não é devido. Por quê? O que o Daniel Silveira deveria estar gozando era a graça que ele recebeu do presidente Bolsonaro. Isso foi tirado dele, você veja, inconstitucionalmente. Não tem senões para a graça, que é o ato de perdão, e é pessoal. Disseram que foi um ato pessoal, e por ser um ato pessoal... Mas a graça, ela é essencialmente... por excelência pessoal. Agora, o decreto de indulto natalino do Lula, do final de dezembro do ano passado, ele dá um monte de hipótese. E o advogado do Daniel Silveira, ele pede que ele seja beneficiado pelo indulto, em razão do artigo 9º, inciso 7º do decreto. Acho que é 2.354, eu não lembro de cabeça, mas é o artigo 9º, inciso 7º. Aí eu fui olhar o artigo 9º, inciso 7º, ele não se aplica ao Daniel Silveira, não. Não se aplica, não. Porque esse artigo, eu até separei aqui, o que ele estipula para que a pessoa possa receber esta graça. A pessoa, ela tem que ter sido condenada a pena privativa de liberdade sob o regime aberto, e ele foi condenado sob regime fechado, ou substituída por pena restritiva na forma do Código Penal, e ela não foi substituída, ou da pessoa beneficiada com a suspensão condicional da pena que cumpriu
até uma data, até dezembro de 2024, 1/6 da pena. Se não for reincidente, porque se for é 1/5. O Daniel Silveira, ele não foi condenado a uma pena privativa de liberdade sob regime aberto, a pena dele não foi substituída e ele nem foi beneficiado por SURSES. Em direito, a suspensão condicional da pena é chamada de SURSES. É quando na própria condenação o juiz ele suspende a aplicação da penalidade e a pessoa ela é condenada, mas é como se não fosse. Mas isso está na própria condenação, está escrito pelo juiz, e isso só se aplica para penas menores de 2 anos, e a dele foi maior. Então, se a ele foi negado o direito líquido e certo, o direito constitucional que ele tinha, da graça presidencial, do perdão presidencial, não vai ser agora que ele não se enquadra no artigo 9º, inciso 7º do decreto do Lula, que vai ser liberado. Bom, eu tinha que fazer este comentário, porque eu tenho que ser honesto com a nossa audiência. Uma falha do advogado? Desculpa, foi uma falha do advogado? Não é falha, o advogado de defesa ele pode tentar tudo. Mas assim, o que está na reportagem é que ele pediu com base no artigo 9º, inciso 7. Com base no artigo 9º, inciso 7 não dá, eu já estou adiantando aqui. A falha não começa no advogado e nem no pedido de soltura. A falha está no STF, Marcelo Bella. Exato. A falha está no STF. A falha, na verdade, está com os deputados e colegas de Daniel Silveira que nada fizeram Melhor. Quando ele Exato. foi processado, quando ele foi preso, quando ele foi cassado. Esses são os reais culpados pela falha. Então agora, como o advogado me parece não ter mais nada o que fazer num país onde as leis estão subvertidas, como numa cidade do Velho Oeste, onde o dono da cidade é do mal, o juiz é do mal, o padre é do mal, o xerife é do mal, só sobrou o bordel. Olha, tem um aqui, ó, Carl Zaka está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, escrevendo assim, indulto é indulto ou não é, seu cara pálida? Eu vou explicar porque a pessoa não sabe. Existem 3 tipos de perdão de pena, tá? Na Constituição. É a graça, o indulto e a anistia. Já que nós estamos falando de anistia também no Brasil, é bom vocês saberem. A graça é o presidente que dá para uma pessoa determinada, é um ato pessoal. Talvez, além das nomeações que ele faz dos seus ministros, esse seja o ato mais pessoal, seja o único ato carregado de personalismo admitido para um agente público. É a graça, o presidente dá para uma pessoa determinada. O indulto é um decreto que o presidente faz, que ele não dá para pessoas determinadas, ele dá circunstâncias. Neste Natal, eu dou o perdão para condenados à pena restritiva de liberdade que, aí ele dá os requisitos, tenham cumprido tanto a tanto de pena, tenham cabelo grisalho, tenham uma perna só. Aí ele vai fazendo um monte de critérios. Aí o advogado vai lá, olha, aí ele fala assim, bingo, meu cliente bingou, tem que soltar. Por exemplo, a Dilma, quando fez o indulto de Natal, acho que o último indulto de Natal da Dilma, bingaram tanto o José Dirceu quanto o Valdemar da Costa Neto. Os dois bingaram, falaram, ó, que bingou, tal. Aí você vai me falar que as pessoas... Mas é assim, a técnica é assim. E por fim, a anistia, que é um ato de perdão do Congresso. Então, a graça é do presidente personalíssima, o indulto é do presidente, mas é impessoal, e a anistia é do Congresso Nacional. Está explicado aqui. A pessoa que vem me falar que indulto é indulto ou não é indulto, cara pálida, a diferença dessas 3 coisas. E a graça também não foi respeitada, né? Não foi, exato. Você foi no ponto mais central, que ele não deveria ter sido nem processado. Se nós tivéssemos um Congresso, da mesma maneira que ele ia ficar bravo com o Lula dando aval pro... Não é o aval
para o STF legislar, o Congresso teria se levantado. Não. Por mais que a gente não goste do que ele falou, tem a imunidade parlamentar. Imunidade é imunidade ou não é imunidade? Se você não fica imune com o imunizante não imuniza, então logo não há imunizante ali. As coisas são, as palavras têm significado. Primeiro, o Congresso não deveria ter sido frouxo dessa maneira, mas foi. E aí a porta do inferno foi aberta. E depois, mesmo tendo sido frouxo, ele ficou preso, numa hipótese que não cabia ficar preso preventivamente, e ainda por cima, depois de condenado, ele recebeu a graça do presidente totalmente dentro da Constituição e foi tirado tanto do Daniel Silveira o direito de receber a graça, quanto do presidente Bolsonaro o direito de dar a graça. Historicamente, né, todas as vezes que um país passa por uma situação como a que nós estamos vivendo hoje no Brasil, infelizmente, que é uma ditadura, nós temos as figuras que são os mártires desse momento histórico, né? E eu acho que é o que acaba acontecendo um pouco com o Daniel Silveira. Ele é uma espécie de bode expiatório, né, que passou a ser perseguido de forma pessoal pelo ministro Alexandre de Moraes e, infelizmente, né, estamos vendo ele nessa situação degradante e é muito triste a gente assistir isso, né, coisas que na minha época de escola a gente via lá nas aulas de história, nos livros de história e achava que não ia ver acontecendo no nosso país, né, na nossa década, no nosso tempo histórico. Pensávamos que isso eram coisas que tinham ficado para trás. Mas, infelizmente, estamos vivendo novamente um período aí como esse, onde nós vamos ter figuras, não é só o Daniel Silveira, temos outros, né, como já foi citado aqui o Clezão e outros, que, infelizmente, são as pessoas que mais estão sofrendo nesse momento histórico que nós estamos vivendo. É lamentável e meio sem solução, né, porque nem a graça presidencial resolveu o problema.